Big Deals. A curadoria das principais notícias do mercado de Venture Capital no Brasil, assinada pelo Investidores VC. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos novamente. Este é o Big Deals, o podcast que reúne as principais notícias do Venture Capital que aconteceram ao longo da semana nesse ecossistema de startups. Meu nome é Muripinho, esse time traz as notícias quentes para você toda semana. Guilherme Irata, Cauê Calas e ao meu lado Ana Flávia, nossa head de comunicação e curadora do podcast. Boa tarde, né, Aninha? Hoje estamos num horário diferente. É isso aí, boa tarde, Amuri, boa tarde aos nossos ouvintes. Hoje a gente tá um pouquinho mais, mas por um motivo especial, né? Se você acompanha a gente no @InvestidoresVC, você tá vendo os bastidores da nossa primeira imersão de AI VC, né, Amuri? A gente fala tanto de AI aqui, estamos agora trazendo um pouquinho desse universo na prática aqui para os nossos investidores, uma edição inicialmente exclusiva aqui para a base, mas se você quer saber mais, corre lá no nosso Instagram, que ainda dá tempo de você acompanhar e ficar com a gente também aqui para ver as notícias. Será que tem AI nas matérias dessa semana? Fica com a gente acompanhando. Agora são 1h40. Repita. 1h40. Big Deals está no ar. A gente começa essa semana falando aí de PropTech com um pouquinho de inteligência artificial também. Matéria do Startups, da jornalista Stephanie Tondo. PropTech Lastro levanta Series A de 85 milhões de reais, liderada pela Prosus. A Lastro acaba de levantar um Series A de 85 milhões de reais, liderada pela Prosus Venture, braço de VC que também investe no iFood. O round ainda teve participação de FJ Labs, Endeavor, Scale Up Ventures e reinvestimentos de players de peso no mercado, como Canary, Kid e OneSharp. O modelo da Lastro mira no setor imobiliário. Usa AI para automatizar e personalizar o atendimento via WhatsApp. Com o lançamento da assistente virtual Lice, que realiza o contato inicial com o cliente 24/7, reduz o tempo de resposta médio de 6 horas para apenas 15 segundos, já aumentou as taxas de conversão em visitas em até 60%. Agora, com a nova captação, esse novo fundo vai ser usado para escalar a Lice, adicionar novas integrações e funcionalidades, além de aprofundar uma presença nas imobiliárias brasileiras. O plano ambicioso inclui expandir o produto também para mercados internacionais. Pois é, a gente vê aqui o pessoal da Prosus até comentando, né, que no Brasil o WhatsApp se tornou a espinha dorsal do comércio. Total. E a gente tem visto isso, posicionamentos, inclusive do Guilherme Orne, né, que é grande amigo nosso, e a gente ouviu isso da própria boca dele, falando, cara, a gente está criando um hub de WhatsApp para as empresas no Brasil, o WhatsApp é uma ferramenta transacional, e assim, se a AI já revolucionou call center, banco, etc., por que não pode atacar esse setor imobiliário que é super antigo, é aquele ainda corretor com a pastinha indo lá, apresentando imóvel, demorando para responder, e sempre quem quer comprar, alugar, está com pressa, né? Então, a Lastro entendeu esse jogo, tá? Ele fez todo o ciclo de compra e venda do imóvel, começando e terminando no WhatsApp, o que no Brasil é uma receita genial. Esse aporte da Prosus também mostra uma maturidade no segmento e essa visão de longo prazo, né? A Prosus não entra em qualquer coisa. Lembrem-se, ela é investidora do iFood, né? Então, assim, tem muita coisa aí que se eles estão colocando o pezinho é porque eles estão enxergando que esse mercado tem potencial para ser tão forte quanto de alimentação. Agora, para mim, a gente tem uma oportunidade também para Lastro de internacionalizar, porque mercados como México e Espanha têm muitas dores similares ao Brasil e quem capturar primeiro isso vai converter em liquidez. E nós seguimos de matéria de fintech, matéria do startups.com.br, da jornalista Gabriela Del Carmen. Canastra faz série B de 170 milhões de reais com Fidelity e IFC. A Canastra acaba de levantar 170 milhões de reais, uma rodada liderada pela F-Prime, ligada à Fidelity, com participação do IFC, braço do Banco Mundial, além do reforço de investidores relevantes como Casec, Itaú, Valor Capital e Quana Capital. Apenas um ano após captar 110 milhões em sua série A, a gente anunciou aqui no Big Deals, o interesse de grupos internacionais reforçou essa tese de infraestrutura de crédito, que no Brasil a gente sabe que é muito forte. A Canastra tem um modelo que se apoia na oferta de infraestrutura digital para operações de fundo de direito creditórios, ou seja, ele ajuda as pessoas a fazerem os famosos FDICs, que a gente sempre fala aqui, né, essa questão do crédito no Brasil. Além de ajudar em securitização e uma gama completa do Banking as a Service. A gente sabe que todo mundo está querendo virar um pedacinho de banco. Nós também queremos isso. Eles nasceram como banco. Isso permite para bancos, gestoras e originadores que acessem essas automações,
escalas, eficiência, etc. Agora, o que impressiona aqui, Aninha, são os números, tá? Em menos de 3 anos, 35 bilhões sob serviço. 250 operações, crescimento de 150% em ativos nos últimos 12 meses e clientes como Itaú, XP e 20 Compass. Agora eles querem acelerar a criação de produtos, investir em automação, alguém falou de AI aí, e ampliar a carteira de clientes. Não tem como, né? A gente tem falado bastante aí das fintechs e esse movimento da Canastra mostra como essa infraestrutura de crédito se tornou ali, né, o petróleo brasileiro, né? Hoje o mercado, o varejo digital, durante muito tempo foi esse olho, né, a menina dos olhos das fintechs, era como varejo, como venda, como é que a gente consegue resolver isso, mas hoje esse backstage do sistema financeiro é onde estão aí os grandes players olhando, onde tem esse ambiente fértil e a Canastra está acertando no jogo, ele está surfando nessa onda do crédito privado, muito por conta dos juros altos, como você comentou, né, que tem aí, acaba potencializando esse mercado. Só para vocês terem uma noção, segundo a Ambima aqui, o mercado de FDICs brasileiros, mas que dobrou de 2020 até 2023, saltou de 195 bilhões para 453 bilhões. Uau. Então, é um mercado grande aí que a gente está falando. Interessante ver a Canastra apostando nisso. A gente já falou de rodada dela, é a segunda vez. Quem sabe, próximas captações e futuras, você vai ouvir aqui com a gente no Big Deals também. É isso aí. E a gente está falando de fintech, a gente continua nesse segmento, a próxima matéria também é desse setor, do Startups, do jornalista Leandro Miguel Souza. 11 meses após Seed, Credialuga levanta mais 60 milhões de reais em Series A. A Credialuga concretizou uma rodada Series A de 60 milhões de reais apenas 11 meses após captar 22 milhões de reais na sua jornada Seed. A Province Partners, fundo familiar que já investiu em nomes como Nomad e Wellhub, liderou a rodada. Fundos veteranos como Caravela Capital, Honey Island by For1 e North Ventures também seguiram acompanhando o crescimento aí da fintech. O core da Credialuga está nas soluções de garantia locatícia via modelo B2B2C. Não, B2B... B2B2C, focando em imobiliárias. São 1,3 mil parcerias e mais de 30 mil contratos emitidos. Entre os produtos destaques para o recém-lançado Fundo Credialuga, olha a gente falando aí, criado junto à fintech Canastra. Opa! O que é isso? O que é isso? Temos junções aqui de notícias no Big Deals. A estrutura inova em transformar o locatário em cotista de um fundo de renda fixo que serve como garantia real, acumulando mais de 30 milhões de reais sob gestão. Agora, com a captação, os fundos vão fortalecer a expansão comercial e o desenvolvimento de produtos baseados em quê, Amuri? Uma chance, você ouvinte. Inteligência artificial. Inteligência artificial já aplicada em análise de risco e operações internas. O plano é escalar eficiência, integrando novas funções de AI diretamente às imobiliárias parceiras. Eu vou falar uma coisa para você, tá? Poucas startups do segmento de fintech conseguem crescer 200% ao ano sem perder muito a mão no controle do risco, né? Sem perder um pouco a mão. É nesse esquema Brasil que às vezes é difícil mesmo. Você está tentando expandir crédito, você começa a oferecer mais, aí você tem o risco de default, aí do nada algumas pessoas começam a explorar a sua máquina, você começa a ter aquelas pessoas procurando exploits, né? Golpezinhos. Então é um gato contra rato, mas eles conseguiram. Dentro desse mercado que é tradicional, eu sei que a gente está falando de fintech, mas é também um pouco de proptech, né? Tem tudo a ver aqui com essa questão de alugar imóvel, etc. Eu acho muito interessante ver a atração de 1,3 mil imobiliárias usando isso. E faz todo sentido, né, gente? O dono do imóvel no Brasil, isso é diferente do que acontece fora daqui, ele tem um risco do não pagamento. Se ele bota na imobiliária tradicional lá, da cidadezinha dele, se o cara não pagar, ele vai receber um telefonema falando, o cliente atrasou, não tem muito o que fazer. A Credialuga, então, ela consegue oferecer essa garantia desse valor. Lá fora a gente já viu algumas startups fazendo isso, Aninha, Rino, Obligo, mas ninguém conseguiu penetrar tão fortemente nesse B2B2C, como você falou. Eles vendem para as imobiliárias, mas quem usa esse seguro, esse crédito, é o consumidor, dono do imóvel no final. Agora, eu tenho um palpite aqui também, tá? Essa tese ganha muita atração no Brasil numa alta de juros altos, numa tendência de juros altos, que é a que a gente está vivendo agora. Porque as coisas vão ficando cada vez mais complicadas para a população. A gente falou um pouco de como que o Brasil, há uns 2 episódios, está em cima dessa máquina de crédito, de financiamento, de parcelamento, de antecipação. Então, o bolso do consumidor está ficando menor. Então, a chance desse cara dar default, ou seja, dele não pagar o imóvel, é muito grande. Soluções de risco para um país de alta de taxa de juros e esse momento econômico pré-eleição são fundamentais aqui.
E nós seguimos aqui agora de matéria de também um pouquinho de SaaS, mas misturado com AI. Matéria do Pipeline Valor. Guilherme Guerra é o jornalista autor da matéria. O cheque para a Lucid dar um empurrãozinho em SAP e Salesforce. A Lucid nasceu no encontro entre um brasileiro e um colombiano em Stanford, de olho em um mercado bilionário. Implementação de sistemas como SAP e Salesforce em grandes empresas. A gente sabe como que esses sistemas são robustos, mas não é cliquei e instalei Wizard, né? Você tem que entender todas as áreas, tem um processo de implementação, de personalização. É agora a startup que faz isso, resolve isso, aposta em agentes de inteligência artificial para automatizar processos nessa etapa. Eu lembro que quando eu trabalhava com tecnologia com André Diamant, quando a gente ia fazer uma implementação dessa, a gente pegava 2 a 3 pessoas no time para alocar no cliente. Então, eles iam lá com o laptop deles, plugavam na rede para implementar isso. Vão ser agentes remotos, né? Total. A gente está falando exatamente disso aqui na imersão. AI VC sobre os agentes. Agentes diferentes de assistentes e automações são esses robôs, mas que eles têm braço, perna, eles conseguem puxar outros agentes como se fosse um humano. Então, colocar esse humano para justamente fazer essa parte de implementação que é tão difícil. A rodada pré-seed de 2,8 milhões de dólares veio com a NextTP, fundo latino que já mostrou faro em unicórnios como CargoX e Nuvem Shops, além dos investidores americanos Ocean Ventures e Quiet Capital. Agora, no cap table, eles carregam nomes reconhecidos. Vitor Oliveira, ex-Nubank, Davi Peixoto, ex-Isaac, e Matias Woloski, fundador do AlphaO. O board ganha ainda mais peso com ex-executivos da SAP Global Brasil, ampliando a credibilidade do projeto, Aninha. É interessante, a gente vê isso é o que você falou, né? É um desafio grande que eles estão atacando, que não é de hoje, né? Essa implementação desses mercados sempre foi e sempre teve muito nas mãos essas grandes consultorias, né? Muita ineficiência, tem esse desafio muito grande de você conseguir implementar em grandes empresas. Vamos ver essa solução que eles trazem aí com AI, essa agilidade, essa facilidade. Com certeza, se eles acertarem a mão, né? Porque é muito fácil a gente falar de vamos só implementar AI, mas eles estão recebendo um cheque robusto aqui, né? Então a gente está vendo aí que essas apostas estão fazendo sentido. Não dá para errar muito não, mas dá para errar um pouquinho com esse dinheiro. Eles já têm 6 clientes, eles querem chegar até a 20 no final desse ano e eles estão mirando os 2 milhões de dólares em receita recorrente anual. Então, assim, eles têm esse desafio aí de provar que a AI de fato pode revolucionar essas implementações, mas é um bom mercado aí, eles estão com bons parceiros, bons investidores ao redor deles. Vamos seguir acompanhando. Exatamente. E agora a gente vai falar sobre EdTech, matéria do Pipeline Valor, do jornalista Felipe Frisch. Quero Educação abre espaço para GP e Iporanga em reorganização societária. Olha só. A Quivo, antiga Quero Educação, está passando por uma importante reestruturação societária. Fundadores, ex-C-levels e alguns investidores estão saindo da base com recompras de ações e stock options financiadas apenas pelo caixa da empresa. Isso desdilui, né, os atuais fundos principais, que é o GP Investments e a Iporanga Ventures, que segue com os acionistas mais relevantes, sinalizando um movimento aí de consolidação de governança e alinhamento estratégico. O modelo de negócio da Quivo expande do transacional puro, com os descontos da Quero Bolsa, que responde a 10% das matrículas do ensino privado e 130 milhões de acessos anuais, para uma plataforma de gamificada de cursos livres, comunidades e partner offers, mirando a recorrência e a diversificação do ticket médio por usuário. O movimento aponta uma tese aí de amplitude, indo além da graduação e posicionando a Quivo como um ecossistema digital pelo lifelong learning e consumo, com meta ousada de atingir 100 milhões de pessoas até 2030. O principal desafio agora é acelerar escala e engajamento sem perder margem e eficiência operacional. Assim, não é muito comum a gente ver esse movimento não, tá? Dos investidores, né? Dos grandes stakeholders, meio que de certa forma irem assumindo uma posição maior, mas é exatamente isso que o Private Equity faz, né? Ele pega negócios que já estão um pouco mais estabelecidos, que já encontraram sua margem, que já conseguem gerar caixa e fazem essa liquidez, né? Essa secundária saída dos investidores antigos. Então, é um movimento que a gente adora divulgar, porque esses executivos, investidores anjos, os fundadores que agora podem estar saindo, vão criar novas iniciativas, vão investir em novas
frentes a partir de agora, ou até virarem investidores aqui no Investidores VC, por que não? Exato. A gente vê no mundo todo, cara, as edtechs tentando buscar esse engajamento, esse conceito de lifelong learning, ele não é novidade, né? Inclusive, a gente se apropria pouquinho aqui. A gente fala de lifelong investment, a gente gosta desse termo, e a Kevo, ela tenta criar essa recorrência e monetizar esses dados através de comunidade. Isso funcionou muito bem com um player que eu sou apaixonado, tá faltando tempo para consumir ele, mas pago todo ano, chamado Masterclass. Eles criaram esse super conteúdo, colocam uma comunidade em volta de aprendizado, grandes artistas, grandes nomes, ensinando sobre absolutamente tudo. Você consegue ter uma aula de gastronomia com Gordon Ramsay e você consegue ter uma aula de cavaquinho com um campeão mundial de cavaquinho. Então, assim, Masterclass é um negócio incrível. Agora, a gente está acompanhando aqui, né? Porque existe uma sinergia que tem que acontecer entre educação, entre consumo, aspirações, comunidade, e isso tem que movimentar esse ecossistema da Kivo, que antigamente se chamava Quero Educação. Então, esse takeover do bem pelos investidores veio junto com rebranding, posicionamento e etc. A Kivo tem tudo para virar essa powerhouse digital, perde um pouquinho, talvez, estou sendo, não talvez leviano, mas supondo algumas coisas aqui, talvez esse founder mode, né, de você estar com os fundadores ali no dia a dia, mas segundo a própria matéria, os sócios da Iporanga falaram que eles fizeram um excelente trabalho em mostrar essa disciplina, execução, visão estratégica e criar uma cultura forte que agora eles vão continuar levando em frente. Gosto muito desse tipo de matéria que traz liquidez para os investidores. É interessante porque tem essa tendência de quem não é do mercado olhar e falar, ué, mas espera aí, os investidores estão saindo, então tá mal o negócio, então isso é um sinal negativo, e não necessariamente, né? Quando você entende a esteira da startup, da oportunidade, faz a diferença a matéria. Então é legal vocês entenderem também um pouquinho disso. E nós seguimos aqui de matérias sobre inteligência artificial, matéria do startups.com.br, novamente dela, Gabriela Del Carmen. Gastos em IA. Vejam onde as startups estão realmente investindo, segundo a A16Z. O relatório divulgado pela A16Z, em parceria com a fintech Mercury, mostra que a maioria dos investimentos em AI por startups está focada em software horizontais, ou seja, ferramentas de produtividade acessíveis para qualquer colaborador, como assistentes baseados em LLM, né, o ChatGPT, o Claude da Anthropic, Perplexity, etc. E também em plataformas colaborativas que usam AI na sua essência, como Notion, né, que a gente usa aqui, mas a gente não usa muito AI do Notion, não, mas tem AI lá dentro. Estes representam 60% dos gastos. E eu acho, Aninha, que esse é o movimento inicial, né? Primeiro, será que a gente faz alguma coisa com AI? Depois, gente, precisamos ver o que é fazer AI. Depois dá AI para os teus funcionários e ver o que acontece. E é exatamente isso que a gente resolve aqui no AI.vc. A gente fala, olha, colocar o GPT é o basicão. Isso é obrigação, a matéria está falando aqui. Agora, como que esses colaboradores vão transformar prompts GPTs em pequenas aplicações, em automações, em assistentes, em agentes que vão desbloquear o seu negócio? Essa matéria aqui é praticamente para a gente usar vendendo o AI.vc. O movimento é puxado por players robustos como o Replit, que nós apresentamos aqui na nossa imersão, que abocanha 15 vezes mais receitas do que competidores de nicho no segmento de desenvolvimento. Colocou AI do início ao fim, as pessoas vão querer você. O modelo de negócio majoritário das startups, claro, está em volta do SaaS. Eles fazem isso viabilizando o uso individual e imediato e escalando facilmente para vendas corporativas. O modelo SaaS que a gente conhece aí das empresas vendendo para outros B2Bs. Agora, o que a gente entende é que justamente nesse modelo agora, onde a gente vê grandes investimentos em AI, o que vai acontecer daqui para frente. Tá? O relatório sugere que a tendência é uma migração de produtos inicialmente consumer, ou seja, deixa eu dar essa ferramenta para o meu cliente, deixa eu pagar o pipe drive dele, deixa eu pagar um Google Cloud, e agora deixa eu pagar os LLMs. E até ontem na imersão, Aninha, a gente estava conversando como que grandes empresas estão levando isso agora para a população. A Claro dando 1 ano de GPT para quem é assinante e a Vivo dando Perplexity. Ou seja, entramos literalmente no dia a dia de AI, onde marcas de telefonia, onde as empresas estão assinando, colocando isso em seus custos, entregando isso para os seus colaboradores. Exatamente, né? O que o relatório fala, o que a gente vem falando aqui, na verdade, em todo o Big Deals para vocês, que é isso, né? O poder de fogo da AI, não mais só como infraestrutura, é no dia a dia mesmo, é você colocar essa operacional das empresas. A gente tem visto aqui todas as startups que captam investimento falando que parte do dinheiro é para
colocar AI para o time. Não é que elas estão criando uma empresa né, de AI, elas estão usando a AI para operar no modelo de negócio delas. E ali facilitar esses serviços, mostrar um pouco mais isso aqui. E para o movimento das startups é crucial, né? Que é aquele momento de... Se startup já tinha essa ideia de early adopter, de MVP, de testa rápido, valida e testa a solução para ver se isso funciona, com AI isso vira um outro jogo, né? É exponencial. Já tinha esse anseio de testa rápido, de bota pra rua pra ver como é que funciona. Agora, com uma única pessoa, vocês voltaram no Vale falando, né, que já tem startups sendo fundadas e vendidas que uma pessoa só. Ele é o único founder ali com AI aplicando tudo. Não vai ser longe da gente ver unicórnios também dentro desse sistema. Não vai não. A gente vai ver unicórnios de um dono só, de uma pessoa só. Sendo vendidos. Então, é o mercado. Se você ainda tá, como o Amuri falou, só no GPT, você tá só no pontinho do iceberg. Começou a subir a escada agora. Então tem muito caminho por aí, não deixe de continuar acompanhando. E como a gente falou, tá tendo AI VC ali. Se você quiser acompanhar os investidores, segue lá no @investidoresvc, @Amuripim, se você tá ouvindo hoje, né, na sexta-feira, dia 3, que é quando a gente postou o episódio. Mas, de qualquer forma, também aqui no link da descrição, a gente vai deixar o link para você. Não temos turmas ainda abertas para público, mas estamos pensando, então se você já quer ser o primeiro, tá na frente para saber mais, já clica ali e se inscreve que a gente vai trazer mais novidades de AI para vocês. É isso, Aninha, e nós encerramos as matérias de hoje. Exatamente, encerramos o nosso Big Deals de hoje com as notícias aí do mundo do Venture Capital. Lembrando que toda sexta-feira a gente tá aqui com mais conteúdo e para seguir a gente nas redes sociais, a gente tem mais conteúdos ao longo da semana também, não deixe de acompanhar por lá. Até mais. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.